uma das coisas, Leni, que a gente vai aprendendo, e em matéria de espírito, nós somos todos analfabetos, tá bom? Todos nós somos analfabetos, fica tranquila, porque nós estamos aprendendo ainda, devagar, né? Alguns têm mais, assim, facilidade, né? Por experiências que já tiveram, outros vão ter um pouquinho mais de dificuldade, mas o importante é a gente caminhar juntos, né? A gente vai abrindo os olhos devagarzinho, tá bom? Eu vou projetar e já vou pegar a minha apresentação para que a gente já possa ir entrando nesses assuntos importantes. Vocês já estão visualizando aí já? Já. Já, né? E bom. Então, sempre eu vou passar esses dois slides, né, para a gente não esquecer. O módulo é o mergulho no inconsciente, ou seja, a gente precisa olhar lá no inconsciente essas estruturas, né? A gente precisa conhecer, entender como é e se organizam essas estruturas e, mais ainda, como isso se manifesta, né, no consciente. Aí, hoje, a proposta é a gente falar do ego, né? E eu já trago até, eu já apresentei para vocês alguns textos, só para a gente motivador e só para a gente iniciar. Então, ele diz assim para nós: sou observador dos conteúdos psíquicos, participo da criação e da organização deles, converso com eles, vejo, sinto, convivo e participo ativamente da vida deles. Quem sou eu, né? A gente até já tinha conversado um pouquinho, né? É o ego, é o eu, né? O ego é uma palavra que tem ali origem no latim e significa eu. Então é o eu, né? E aí a gente fala, mas Luiz, eu tenho outros eus, né? A gente falou do self, é uma palavra em inglês e também significa si mesmo. O Jung trouxe essas duas estruturas e vai explicando a diferença dessas duas estruturas. Na psicologia espírita, a gente também está em sintonia ali com o conceito da psicologia junguiana. Por isso que a benfeitora vai fazer essa ponte com vários conceitos da psicologia junguiana, né? Analítica. Porque alguns vão falar assim, existe o eu maior, existe o eu menor, existe o eu superior, o eu inferior, mas o importante é a gente entender, e por enquanto, vamos conversar devagar, né? Existem essas duas estruturas. E aí, nós vamos falar dessa estrutura menor, e é o eu, o ego, uma estrutura menor. Eu fiz aí, né, Olha, não é para levar o pé da letra, sempre eu gosto de fazer, ressaltar isso, porque é só um desenho e não vou nem chamar de desenho, né? Uma ilustração para facilitar o entendimento, tá bom, pessoal? Vou apresentar aí. Luiz, é assim, então, o formato? Não, não é assim. Mas é para a gente facilitar o nosso entendimento e para a gente visualizar. Então, lembra, e tudo começa com uma centelha, e aí a gente falou de centelha divina, a gente falou de mônada, né? É a mesma coisa, né? Então há uma estrutura simples e essas almas grandiosas falaram para o nosso entendimento, falou assim, ó, quando Deus cria, vai criar o espírito simples, né? Simples e ignorante. É uma estrutura, mas como é que surgiu essa estrutura? Daí para trás a gente não sabe, mas é uma estrutura simples, né? E essa estrutura vai se desenvolvendo ao longo do seu processo evolutivo. Aí a gente falou de alguns reinos, né? Minerais, reino vegetal, reino animal, e aqui nós estamos no reino hominal, o reino dos seres humanos. Então essa estrutura vai se desenvolvendo. Vamos imaginar essa estrutura que nós chamamos de self,
Ou seja, o espírito é uma estrutura que vem desenvolvendo o seu campo mental. Imagina aí, e toda essa circunferência aí, né, é a mente. O que é a mente, Luiz? A mente é um núcleo de energias inteligentes. Né? E energias são essas? Então, para ficar mais palpável, são sentimentos, são emoções, pensamentos, são vários valores que constituem a mente e a energias inteligentes. Luiz, a mente é o próprio espírito? Não, a mente é um atributo do espírito, só que a gente não consegue separar. Por isso que o conceito de self, aí muito bem, porque o Jung diz o que para nós, e a doutrina espírita também, dentro da psicologia espírita, vai dizendo para nós. O self, o espírito, é o centro e também toda a circunferência. Isso tudo aí, e o centro, é o que somos seres espirituais. Enquanto espírito, enquanto self, nós temos uma estrutura, é o centro, de onde tudo partiu, e também tudo isso é o espírito. E dentro desse campo mental, existem várias estruturas que nós vamos estudar. Mas hoje nós vamos estudar essa outra estrutura e nós chamamos de ego. E é o centro da consciência, não é o centro do inconsciente, é da consciência. A gente vai entender isso. Mas existe, vamos começar devagar, né? Existe essa estrutura aí, e nós chamamos de ego. Ele não é o centro da totalidade. O centro da totalidade é o self, é o espírito. O ego não é também toda a totalidade, não. Toda a totalidade é o espírito. O ego é uma estrutura criada pelo espírito para se manifestar no mundo das formas. Vamos devagar. Então, o ego não está solto na psique. Existe um eixo, que a psicologia analítica chamou do eixo ego-self. Há ligações do centro total, vamos dizer assim, do eu maior, né? Do si mesmo, do eu superior. Estou usando aqui vários nomes, né? E outros irmãos dentro da ciência psicológica vai dando, né? Então, há esse eixo e liga, né? Só que nós estamos aprendendo ainda a receber o comando do espírito. Luiz, quando você fala nós estamos aprendendo o ego, a gente vai entrar nesses aspectos. Mas o espírito, ele que conduz o ego, mas ao mesmo tempo dá liberdade ao ego para agir. Né? Só que o ego é o servidor do espírito. Então, esse centro menor, Luiz, nós vamos estudar ele muito profundo, não só nessa aula agora. Vai ter uma aula só de estruturação desse centro aí. Nessa vida, a encarnação, nós estruturamos um centro desse. E a encarnação, se a gente vai evoluindo, o ego ele vai estar mais maduro, mais acessível ao comando do espírito. Então, ele vai ter mais acesso às informações do espírito. Ele vai estar mais, vamos dizer assim, obediente, né? Resignado à proposta do espírito. Tudo bem? Do ego, Luiz, surge o E, surge o consciente. Tudo é consciente, e nós vamos estudar consciência, o consciente. Quando eu falo consciente aí, só para a gente harmonizar os conceitos, eu estou falando não de nível de consciência, de maturidade, estou falando de consciente mesmo, daquilo que a gente vê, enxerga, sente, tudo que está na esfera consciente. Travou, Luiz. Travou. Travou? Deixa eu. Já voltou, já voltou. Já voltou? Deixa eu dar um ponto aqui. Então, a minha voz está travando,
A tecnologia também está travando. Mas vocês acompanharam até a parte do consciente? Acompanharam? Bem, beleza. Eu fiz essa ilustração para que a gente possa ter uma ideia. Ah, Luiz, é assim então a mente? É assim? Não, não é assim. Mas a gente traz uma ilustração para a gente entender. Então, primeiro, para ficar bem claro, para a gente já entrar no ego, né? Nos conceitos do ego, trazer os pensamentos, tanto da benfeitora, de Jung, de outros pensadores também. O self não somente é o centro, mas toda a totalidade da psique, da alma, dessas energias inteligentes. Tudo bem até aí? Então, se perguntar assim, você é espírito? Sim, sim, eu sou espírito. Você se manifesta na sua totalidade e no corpo? Não. Aí a gente vai entender como é que a gente se manifesta. Valmir, pode falar. Então, eu posso estar falando uma maior besteira do mundo, mas para eu entender, não continuar com essa visão que eu estou tendo, podemos dizer que o inconsciente é todas as nossas existências. E o Perfeito, Valmir. consciente é a nossa. Hoje a nossa encarnação é o consciente. E o inconsciente é a formação de todas as encarnações, existência que a gente teve. Eu estou falando besteira ou é isso? Não, não está falando besteira, não. A linha correta é essa. Só um detalhe, o inconsciente, não só das encarnações no reino humano, né? Aí a gente lembrar que a gente. Do animal, do vegetal, desde da centelha. Toda a nossa formação, desde lá, é o inconsciente. Isso mesmo. E a gente vai perceber isso, a gente não é da área, né, da neurociência, dessa parte vamos falar, e da fisiologia, né, humana, mas aqueles que estudam vão perceber esse vaso biológico, vamos falar do biológico, né, só biológico para a gente não complicar mais. Os estímulos é tudo química, é tudo física, exatamente a gente passou por vários reinos. E aí, o nosso psiquismo, ele consegue traduzir todas essas sensações. Então, se perguntar para um estudioso da neurociência, né, assim, ó, vamos colocar aí a sensação de dor. Quem é que já não sentiu dor na vida? Aí ele vai nos dar as explicações, tem receptores assim no corpo, né? Vai dar toda a explicação. Aí vai atingir lá o potencial de ação. Aí antes disso, a questão química vai liberar o acesso para dentro aí das células de componentes de íons, né? Seja ele carga positiva, negativa, e aí vai gerar o potencial de ação, é muito complexo, né, para nós, que a gente não é da área, enfim, mas isso vai chegar numa área do seu cérebro, do seu encéfalo, e ali vai surgir a sensação de dor. Mas fala, e sentiu essa dor? Ele vai falar assim, foi o corpo. Como é que o corpo vai sentir? Se o corpo ele vai produzir tudo isso e vai sentir, me explica isso, né? Então, eu estou falando, Almir, porque isso é automático. O inconsciente nosso é automático. O mundo que a gente vive, a gente interage com ele e tudo a gente capta. Por exemplo, né? Vamos dar um exemplo aí para a gente não filosofar muito. A temperatura, frio, calor, existem receptores e vão captar isso, vai gerar o estímulo e vai isso ir até áreas do nosso encéfalo e ali, por passe de mágica, né, a gente vai sentir. Mas quem está sentindo? Se a gente está sentindo, se a gente está percebendo como consciente, quem é que sentiu? O ego, tá bom? O espírito mandou o comando para a área, determinadas áreas, e eu, como pessoa, como indivíduo, como um eu,
vou perceber. E por isso que eu falei, e vai para o consciente, é o ego, passa pelo ego, não tem como, vai passar pelo eu, tá bom? Então, isso no frio, no calor, no prazer, na dor, na questão do equilíbrio do corpo, né? A fome, por exemplo, é um desequilíbrio aí de questão ímita no corpo. Essa sensação vai passar e vai ser traduzida pelo ego. Então, por isso a gente fala que o ego é o vigia. Tudo vai passar por ele. Mas nem tudo ele produz. Não foi ele que produziu. Estão entendendo? Eu estou falando de reações do meio. Agora tem reações internas e não é do meio. E vem comando para o ego, e aí ele vai traduzir aquilo. Às vezes ele não é, e aquelas sensações chegam até ele, mas vai chegar. Ele precisa lidar com aquilo. E quanto mais o ego vai amadurecendo, o que vai acontecendo? O inconsciente também vai amadurecendo, não é? Porque se essa encarnação minha vai constituir o inconsciente numa próxima, então a encarnação a gente vai depurando e crescendo esse mundo inconsciente. Eu sei que está confuso, mas vamos devagar. Entendi Tá mais bom? ou menos a resignação e a resiliência, né? A É. aceitação disso, né? E aprender, né? Porque muitas vezes a gente fala que a gente está resiliente, que a palavra é forte, né? Igual me colocou aí, resiliência, aceitação, né? Mas não, a gente está tolerando e tolerando com raiva, tolerando aquela situação, um desamor, um desprazer, tolerando o remorso, e só a aparência está falando, não, eu vou passar por essa situação da melhor forma possível, mas não quero passar de novo, não, viu? A gente está com raiva de estar passando. Então, isso não está aprendendo, não está depurando. Mas a palavra que você colocou é muito forte, viu? Resiliência e aceitação. Eu vou apresentar de novo, só para. Depois eu abro para vocês, tá bom? Deixa eu pegar a minha apresentação aqui. Então, a princípio, né? Eu vou passar aqui rapidinho. Tinha travado, né? Aí parou aí, não é? Então, tá aí. Então, esse é uma ilustração só para a gente entender o ego. Aí agora eu vou trazer um pensador e é materialista, né? Ele se considera materialista. Eu já trouxe ele aqui, mas é um estudioso. Os estudos dele é com base em fatos. Isso é muito importante. Agora, a interpretação desses fatos, ele, como é materialista, ele vai interpretar de acordo com a ideologia dele. Mas os fatos e a pesquisa dele, do Antônio Damasio, é muito nobre, porque são fatos. E os fatos, né, como diz, né, ao fato, as leis, e com as leis a gente não discute, não é? Mas mesmo assim, eu trouxe um pensamento dele nesse livro, ele intitulou O Mistério da Consciência, e ele diz assim para nós: a neurobiologia da consciência defronta-se com dois problemas. Então, ele vai colocar dois desafios, né? Em lugar de problema, eu vou mudar, eu pedir permissão da Damásio, vou botar uns desafios aí, né, para a ciência nossa. Então, o primeiro, como o filme no cérebro é gerado. Ele está dizendo para nós aí, a gente está encarnado, não está? Ele não vai considerar a encarnação, porque ele não acredita nisso. Mas vamos falar na nossa linguagem. A gente não está encarnado, aí eu vou pensar. O pensamento é o filme, né? É como o enredo. Onde está gerando esse filme, né? Tem a dor mesmo. Não vai gerar sensações de desconforto, de desprazer. Isso é o filme, né? A parte subjetiva. Ele descrever, ele é um estudioso, ele vai descrever todo o mecanismo do corpo, né? As sinapses,
a questão do potencial de ação é exatamente esses disparos, né? Eletroímicos, do corpo, tudo isso ele vai descrever, vai mostrar a área e é responsável por traduzir, por fazer a transdução e a tradução, por exemplo, onde a gente enxerga, né? Qual é a área do lobo aí? Ele vai falar para nós, onde a gente ouve, ele vai falar também, não só no ouvido, né? Porque o ouvido são receptores e vai, né? Tem todo um processo complexo até chegar em áreas do encéfalo, mas chegou naquela área ali, aí ele vai falar assim, o lobo tal sentiu. Não, o lobo é o corpo, né? Como é que o corpo vai sentir o próprio corpo, né? Que negócio é esse, né? Enfim, né? Não quero complicar aí, mas só para vocês entenderem. Como o filme no cérebro é gerado. E o outro ponto, como o cérebro também gera o senso de que existe alguém que é proprietário e observador desse filme. Com efeito, o segundo problema, né, é o mais difícil, é o de gerar o aparecimento de um proprietário e observador para o filme dentro do filme. Olha que interessante. Aí eu vou dar um ponto para a gente conversar. Né? Vocês entenderam alguma coisa? Eu vou tentar explanar e eu abro aqui para vocês comentarem. Primeiro, a neurobiologia, as pessoas, a neurociência, é entender assim, o que é a mente? O que é a mente, Luiz? Onde roda esse filme? Porque a neurociência entende o mecanismo. Mas o pensamento está onde? Está dentro do neurônio? Não, né? Não está dentro do neurônio. Onde está esse filme? Então, o que é a mente para nós? É o filme, a mente, na linguagem do Damásio. Agora, na mente também existe um proprietário, um observador, algo está ali controlando isso, e nós chamamos de ego, de eu. Olha para você aí, cada um de nós. Então a gente mentaliza alguma coisa. A gente vai perceber que existe uma presença ali na mente que está conduzindo tudo isso. Quem faz meditação vai perceber, você fecha os olhos, vai pensando, existe alguém que está ali controlando, esse alguém sou eu. Eu quem, Luiz? O ego. É o eu menor. E está observando. Tem pensamentos que o ego não criou. Passou por ele sem ele criar. Mas ele viu. Porque só é consciente se passar pelo ego. Vocês estão entendendo? Então, às vezes, vem um pensamento desagradável, eu não queria pensar. Não foi eu que criei, Luiz. Veio do meu mundo inconsciente, mas passou por você. E bom que você percebeu que não foi você. Será que não foi você mesmo? Não, não fui eu. Mas veio do inconsciente porque alguém mandou. E esse alguém é o espírito. Então tenha carinho com esse pensamento. Né? Normalmente a gente é inibir, não é? Vem desejos, é natural. O ego é o administrador da esfera consciente. Vem desejos, o Freud chamou de id, não foi? Aqueles desejos primários, mas tem outros tipos de desejo também, não é só os primários, não. Vem desejo, vem tendências, e aí eu tenho que usar a inibição disso, eu tenho que controlar. Eu, como um administrador do meu consciente aí, eu preciso controlar, Luiz. Mas eu não preciso menosprezar. O problema é que a gente menospreza. Não, esse pensamento, eu não vou deixar esse desejo vir à tona. Mas por que você não vai deixar esse desejo vir à tona? Será que está segurando esses desejos? São preconceitos aí da sociedade terrena? São coisas que você não quer mudar? Ou é valores do espírito imortal já? A gente consegue diferenciar isso? Ainda não, a gente é muito pequeno, né? Vamos abrir aí para vocês comentarem aí. A aula é filosófica. Cristina? Ô, Luiz, é que assim tá cheio de nó aqui. O que é o filme dentro do filme? Interessante, né? Ó, a visão de Damásio, a mente é como se fosse um filme. E existe
uma outra estrutura, ele vai chamar assim, e também é uma estrutura, ele não vai falar física, né? Por isso que ele está chamando de filme, uma estrutura holográfica, vou botar esse nome, e está observando o filme. A mente está e os pensamentos, e existe alguém que está ali dentro da mente, observando tudo isso, e controlando e organizando. Esse alguém também faz parte do filme, é o ego. Então, sou eu que faço esse filme, não é? No mínimo, o ego vai criar muita coisa, mas muita coisa ele não cria, ele só vai organizar, porque passa por ele, ele não sabe por que aquilo surgiu. Então, eu posso fazer um filme das coisas que estão no meu inconsciente? Esse é o propósito da gente ter acesso ao inconsciente. E o espírito se manifesta em totalidade no ego. Esse é o objetivo. Quando a gente fala ligar plenamente o eixo ego-self, é isso. Porque E o ego seja realmente o tradutor e o mensageiro da totalidade do espírito. Mas a gente não é ainda. porque todos os acontecimentos e traumas da nossa vida ficam congelados no inconsciente, não é? Nós vamos estudar isso e a gente, quando vai estudar, vai ser os complexos e outras cositas mais. Mas os traumas vai ficar lá uma energia ali circulante e vai crescendo, vai criando magnetismo e vai chegar uma hora e vai constelar isso. É a palavra que a psicologia usa, né? Constelou. E aí vai vir e vai tomar o ego. Por isso que a gente precisa trabalhar essas coisas para a gente não sofrer tanto. Né? É, verdade. Obrigada. Viu? Nada, Alexandre. Valmir? Eu estou aqui pensando, Luiz, posso falar bobagem também. Com esses pensamentos que vêm na cabeça, tem uns pensamentos loucos que vêm na cabeça que a gente ou não identifica ou não quer assumir aquilo. Seria, como eu disse, que a nossa a totalidade, o inconsciente é a somatória das nossas vidas passadas, talvez seriam flashes, né, de que nós já fizemos, que a gente não quer mais fazer hoje. Hoje, nosso ego classifica isso para eu não quero isso. De acordo com o que a gente aprende, de acordo, vamos supor, a gente já tem um conhecimento espiritual, uma escola, a gente está lutando para fazer a nossa reforma íntima, talvez é isso que breca, né, que censura esses pensamentos, né, que vêm de outras vidas, né? É isso que me veio na minha cabeça agora. É uma forma da gente purificar esses pensamentos que já não cabem mais, né? Às vezes você quer esganar, vamos dizer, uma fulano de tal, né? E hoje você não aceita mais isso, né? Com toda o mínimo da sua evolução, você já não aceita mais esganar aquela pessoa. Então você se aterroriza com esse pensamento, né? Fala, mas como eu penso isso? Eu não vou matar aquela pessoa. Eu não tenho esse ímpeto, né? Seria mais ou menos isso? Isso. Antes de eu passar para a grades, né? Só pegar esse gancho que você falou, é importante a gente entender isso, porque pode ter interferência, Luiz, pensamentos que vêm de fora, outras mentes, colocar pensamentos na nossa esfera mental, pode, mas ele só vai colocar se houver, né, o material ali para ele possa criar também. Por isso que Jesus falou assim, em forma de parábola, né? Aonde estiver o cadáver, ali se ajuntarão os abutres. Porque se dentro de nós, no nosso inconsciente, tem muita coisa podre, tem muita coisa fedendo, isso não é linguagem metafórica, pessoal. Então, há coisas mortas, como Valmir colocou, eu preciso ressuscitar, eu preciso transformar como um bom alquimista que sou, né? Eu preciso modificar isso. Porque se continuar fedendo lá, se continuar esse magnetismo desequilibrado, os abutres, outras mentes, vão querer
e provocando para isso venha à tona. Aí vem pensamento desregrado somente na minha cabeça, vem pensamento de violência na minha cabeça, vem pensamento de várias coisas. Aí eu falo assim, é obsessor. Não, pode ser algum irmão, irmã, que está te intuindo aquilo. Mas se ele está te intuindo é porque tem material aí dentro de ti. E o Jung chamou de material sombra, né? Então, a gente precisa trabalhar essas coisas. Mas gostei do pensamento, é isso mesmo, Valmir. Gladys? Não, eu só ia... que me veio que praticamente o domínio do inconsciente é do self. Isso. O espírito, nós, enquanto totalidade, sempre estamos no domínio. Né? O espírito sempre está no domínio. Só que a gente não deve esquecer, o espírito, ele é o centro, porque dentro da estrutura daquele centro, ele é puro. Só que no processo de desenvolvimento da mente, Deus permite que o espírito se experiencie. E aí vai criando muita coisa desequilibrada. Aí Sim. o espírito cria um outro servidor, é o self, para nas encarnações ir trabalhando isso. Quando o ego está trabalhando para o espírito, ele também se beneficia. Porque, por exemplo, nessa encarnação, a estrutura eu sou, enquanto pessoa, personalidade, ego, eu sou um ego, eu sou uma personalidade. Tem um nível de maturidade. Se eu trabalhar bem, se eu vou desenvolvendo, na próxima encarnação, não vou falar nem do lado de lá, a gente já vai ver daqui a pouco. Na próxima encarnação, a estrutura que vai formar esse ego já está mais madura. Por quê, Luiz? Porque o material da onde ele veio, e é a totalidade, já depurou um pouco mais. Então, o ego já está mais maduro, não é? E aí ele vai lidando melhor com a vontade do espírito. Porque, como a Gladys falou, tudo parte do espírito. O próprio ego é parte do espírito. Só que essa parte tem liberdade, tem autoconsciência, né? Essa parte vai chegar uma hora e ela vai integrar totalmente o espírito, né? Na sua totalidade. E um dos detalhes, antes de passar de novo, quem levantou a mão, a Gladys, né? Um dos detalhes, pessoal, o ego, ele vai mudando, tá bom? Então, por isso que a gente falou, as personalidades nós vamos mudando. Então, a estrutura do ego e sou hoje não será a mesma se eu trabalhar bem, olha, depois a gente vai ver isso, quando eu desencarnar. Quando eu encarnar novamente, ele também muda. Ele vai mudando de acordo com as provas, de acordo com o gênero de tarefa e de acordo com o potencial que ele vai ganhando. Então, a gente precisa entender esse ponto também. Pode falar, Gladys. Só que aí a gente... Agora, isso pode ter ou não a ver com as mediunidades consciente, semiconsciente e inconsciente? Não. A mediunidade... Nada a ver, né? Não, nada. Ok. Enquanto Está espírito... explicado. Eu também não relacionei. Não, tranquilo. Então, não é para relacionar mesmo, né? Não. A mediunidade é uma faculdade do espírito, né? Uhum. A mediunidade é orgânica, a gente sabe, e para tudo se manifestar e na matéria precisa de organização, né? Tem que passar pelo ego, tem que ter facilidade. Só para a gente não se confundir mesmo. Né? Legal. Agora, Tá bom. eu quero pegar esse ponto que você colocou, porque o inconsciente, o pré-consciente, o subconsciente, o consciente, a totalidade toda é o espírito. Isso aí é o espírito. Nos séculos lá, 16, século 17, quando falava de alma ou de psique, só se considerava o consciente. Depois foi aprofundando mais, e a mente, a psique, é mais do que o consciente. Né? E aí, em totalidade, nós somos o todo. Mas vamos ficar aqui no ego, né? Vamos lá, vamos colocar mais um pensamento. Então, Damásio, a gente concorda com ele, porque a gente tem as mesmas dúvidas que ele. É um estudioso, eu admiro muito.
E aí, vou trazer um outro brasileiro, né, um psiquiatra, um estudioso também, junguiano, bem conceituado, meu xará, mas meu nome é com S, o dele é com Z. Ele diz assim: nenhuma imagem, emoção, sentimento ou ideia pode ser consciente, a menos que esteja associada ao ego. Não é possível existir consciência sem o ego. O que o Luiz Paulo está dizendo para nós aí, pessoal? O que a gente já falou. Quando ele diz assim, não é possível existir consciência sem o ego, não é a consciência maior, não é isso. A gente vai estudar os níveis de consciência. Tem aulas para isso. Mas a consciência no sentido da gente perceber, daquilo ser real para nós enquanto estamos encarnados. Então, quando a gente está dormindo, e aí a gente sonha, o sonho ali, a gente vai lembrar, estava na esfera da consciência. A consciência de quem? Do ego. Não do espírito. O espírito está em toda a totalidade. Mas se a gente lembra, se a gente vê, se a gente enxerga a mente, é porque passou por nós, passou pelo ego. Tudo bem? Então, eu não estou vendo vocês. Deixa eu dar um ponto aí, porque eu ouvi um barulhinho, não sei se alguém... Ah, o Alisson levantou a mão. Eu ouvi um barulhinho. Pode falar, Alisson. Boa noite a todos. Tudo bem, Luiz? Tudo, Alisson. Sensei, você comentou sobre o sonho e engraçado que não é sempre, mas às vezes eu tenho alguns sonhos e esses sonhos eles acabam acontecendo, seja daqui um mês, daqui um ano. É como se fosse alguma, entre aspas, né, premonição do futuro. Isso teria alguma coisa a ver, assim, do que a gente vai projetando na nossa mente, na nossa vida, e isso vai acarretando ação e reação? Tem algo a ver com isso? Ou é outra coisa que pode acontecer na nossa vida? Poderia explicar melhor sobre isso? Obrigado. Ô, Alisson, meu amigo, tudo bem? Quando a gente fala do espírito, da alma, é complexo, né? Porque a gente não pode falar se é isso e bater o martelo. Mas o que você colocou aí tem sim a ver com a vida do espírito. Enquanto estrutura, nós temos também, e a psicologia espírita vai falar, do superconsciente. O que é o superconsciente? É tudo aquilo que a gente tem para desenvolver e está na nossa programação enquanto seres espirituais. É tudo aquilo que a gente projeta, e a gente ambiciona, e a gente faz agora, e aquilo vai tendo ali reações lá na esfera do superconsciente. Então, pode ser várias coisas, como pode ser também situações do seu inconsciente, de vidas, de situações que você passou, e aí o espírito, o self, imortal, né, que somos nós, espíritos, está mandando mensagem em forma de simbologia para o ego, para que o ego possa compreender alguns aspectos de valores. A gente não pode se apegar às imagens por si só. As imagens são símbolos, mas a gente tem que trazer esses símbolos para o momento que estamos. Então, por exemplo, eu tenho um sonho, né, sei lá, vou ir viajar, né, no mundo do espírito. Né? Eu tenho um sonho, alguma pessoa ali mais velha, um sábio, e vem conversar comigo, e vem me orientar, de repente aparece uma bruxa, de repente eu estou num lugar, de repente eu estou em outro, de repente eu estou no quarto da minha casa, quando eu vejo eu estou na sala, eu estou em outro ambiente bem feio. Então, tudo são símbolos. O importante é eu perguntar para mim mesmo, e isso é me dizer enquanto ser espiritual. Os meus sentimentos, as minhas emoções. Esse sábio que está conversando comigo representa na minha vida hoje.
nos meus valores. Porque se a gente começar a viajar muito no futuro, né, a gente se perde. Então, tudo que acontece na esfera do consciente, só para a gente não viajar tanto aí, né, Alisson? E você colocou uma situação muito boa aí para a gente estudar. Tudo que acontece aqui na esfera do consciente diz respeito, primeiramente, ao hoje, ao agora. Se está vindo no consciente, diz respeito ao momento atual do espírito. Pode ser coisa que vai acontecer lá na frente, Luiz? Pode. Mas se apareceu agora, é porque nós precisamos corrigir rota, ou nós precisamos manter a rota, ou nós precisamos observar. E caminho a gente quer seguir. Então, nada vai acontecer na esfera do consciente, passar pelo ego na vida atual e falar assim, não, isso aí é para o futuro. Não, é para o presente, tá bom? Então, é isso. Sei que eu compliquei um pouco, mas a sua pergunta é muito profunda e aí a gente precisava entrar em outros aspectos. E aí não vai dar tempo. Vamos falar do ego. Deu para entender um pouco, sim. Obrigado. Viu, Luiz? Nada mais é, se eu vou falar besteira também, Pode falar. o presente amanhã, o presente de amanhã é o futuro, né? Isso, Sempre será assim, sempre né? será. O futuro de amanhã é o presente, né? Sempre será o presente de cada dia, né? Eu não sei se eu Isso. me explicar. Não, eu te entendi, eu te entendi. Porque a nossa vida hoje, ela vai ter repercussão no futuro e no passado, né? A gente tem o inconsciente, a gente tem o superconsciente. O que eu faço hoje gera reações para o futuro. E também vai sedimentar o meu inconsciente e vai ter impacto lá na frente. Então, está tudo interligado, né? O hoje ele está ligado tanto ao passado quanto ao futuro. E aí, quando essas coisas vêm na esfera do consciente, confunde a gente. Mas o importante é a gente perceber o quê? Olha, hoje, isso para mim significa eu tenho que fazer tal coisa, eu tenho que melhorar nisso, porque o futuro ainda não existe, né? O passado não dá para a gente ir lá e reprogramar. Dá para a gente o quê? Trabalhar os valores que a gente viveu de forma que a gente não gostaria de viver no passado. Mas o passado, como diz, já passou, né? Ninguém pode ir lá e mudar os fatos. A gente pode corrigir o quê? Os valores, né? Como eu encaro aquilo, de hoje em diante, né? Então, vamos ir devagarzinho. O Jung, ele nos diz assim, o ego funciona como centro. Ó, ele chamando de centro de novo. Toda vez que a gente ouvir o ego é o centro da consciência. Aí ele diz sujeito e objeto da identidade pessoal. Identidade pessoal, ele está falando de personalidade. Ele não está falando da integralidade de todo ser espiritual, não. Ele está falando da pessoa que sou, da personalidade. É uma aula que a gente vai ter também sobre personalidade. Aí ele diz assim, ele é o centro, mas não é a totalidade. Ele já tira a nossa dúvida. Então, a psicologia espírita, Luiz, também vê assim, também vê assim. O ego é essa estrutura e ordena a esfera do consciente. Mas ele não é a totalidade, porque a totalidade é muito maior do que isso. Então, vamos devagar. Isso fica por minha conta, isso é o ego, né? A benfeitora vai dizendo assim para nós. A pequena parte da psique, ou da psique, né, é autoconsciente. O ego é uma pequena parte da psique. E ele é autoconsciente, não é? Nós não temos consciência. Eu estou falando, eu tenho consciência. E quem está falando é o ego. Aí ela diz assim, ele se identifica consigo mesma. Aí eu me identifico comigo mesmo, o meu corpo, com a pessoa que sou. Eu tenho um nome, eu tenho história de vida.
né? Eu gosto disso, eu não gosto daquilo. Eu me identifico com a pessoa. Normalmente é assim. Só se eu for um ego, né, mais maduro, aí eu vou me identificar mais com o espírito. Mas ainda a gente se identifica com uma pessoa. Aí ela diz assim: é a parte pequena de nós que se apercebe das coisas e ocorrências. É o eu, que se conhece na condição de ser, da área própria de energias, que são totalmente diversas dos outros. Porque no consciente não tem pensamento, não tem sentimentos, não tem emoções, não tem isso. Mas enquanto ego, enquanto uma estrutura é energia também, a gente é diferente de tudo isso. Porque ele é autoconsciente. Um sentimento, ele não tem autoconsciência. E ele é um campo de energia também. Mas ele não é autoconsciente, um pensamento, um sentimento, uma emoção. O ego é um campo de energia criado pelo self. Só ele é autoconsciente. Porque ele está em ligação com o centro maior, que é o espírito. E o espírito dá essa consciência para ele. Aí agora o Alisson levantou a mão e o Valmir. Acho que é o Alisson primeiro, né? Isso aí. Sim, Luiz, fiquei com uma reflexão aqui, e até elaborei uma pergunta aqui, escutando, né, o que você estava dizendo sobre Freud, né? E aí eu posso ler aqui a minha pergunta? Pode, pode. Eu coloquei assim: é possível existir experiência consciente sem a mediação do ego? Ou toda forma de consciência necessariamente requer um eu que a reconheça como sua? Aí é uma pergunta, né, Alisson? E a gente viu lá, nada na esfera consciente vai ser consciente sem passar pelo ego. Então, assim, não consegue isso, Alisson. Tudo é consciente vai passar pelo eu, pelo ego. Entendi. Respondi? Aí você vai falar assim, sempre a gente vai ter um eu, um ego. Aí a gente vai estudar em aulas mais para frente da individuação, né? Mas sempre vai ter. Só esse eu vai estar tão integrado com um eu maior e vai ser uma coisa só. Entendi, Luiz. Quando a gente fala a palavra ego, pelo menos eu tinha essa impressão, a gente fica com uma impressão negativa, né? Ah, ego, né? Então, a partir do momento que a gente começa a evoluir moralmente, né, espiritualmente, quando a gente começa a ser uma pessoa melhor, no caso, esse ego, né, que está falando aqui na aula, ele meio que, entre aspas, tá? Ele vai se misturando com algo maior da espiritualidade. Essa parte para mim é um pouco meio difícil assim de entender. Gostaria que você falasse melhor essa questão. Eu te Obrigado. entendi, desculpa, hortar aí, Alisson. Eu te entendi porque não é só o pensamento seu. Muitas pessoas, é bom a gente esclarecer isso, vê o ego como algo ruim. Não, a primeira coisa que a gente vai aprender no autoconhecimento, pessoal, o ego é uma estrutura fundamental, primordial para a manifestação do ser espiritual que somos. Sem o ego, nós viramos esquizofrênicos, não tem como. O ego é uma estrutura primordial. O problema é o quê? É o ego voltado para os seus próprios interesses, é o egoísmo, é o egocentrismo, é o ego voltado para a sua imagem, é o orgulho, né? É a prepotência, é a presunção. Né? Então, é a doença do ego. O problema é quando o ego está doente. Mas o ego é uma estrutura fundamental. É um trabalhador. A gente, enquanto eu, né? Ego, a gente é um trabalhador, porque imagina, existem conflitos internos, né? E o Freud chamou de id, e o Jung vai chamar de sombra, de complexo, e vir tomar consciência
E existem parâmetros que a gente vai aprendendo na sociedade, e o Freud chamou, né, de super-eu, super-ego, e aí o ego fica dentro desse conflito tentando harmonizar as coisas, então ele é primordial. Imagina se tira o ego, a gente não vai viver só de impulsos, de desejos, de paixões, e a gente não vai viver também só uma vida de aparências. Não tem como. Existe um medianeiro para equilibrar essas forças e ir depurando isso até a gente se manifestar em luz, em plena luz. Mas nós não somos luz, nós somos trevas, nós somos sombra, nós somos negatividade e, ao mesmo tempo, já temos um pouco de luz, né? Então, a gente precisa do ego para fazer esse trabalho. Como disse o Espírito da Verdade, vós sois os construtores da vossa própria imortalidade. É a gente que vai construindo isso, a gente, hein, Luiz? A da pessoa, a da ego e a da encarnação. Lembra, eu dei aquela imagem lá e os espíritos colocaram para nós? Imagina a personalidade, a pessoa, uma uva. Nós temos várias, o acho de uva, existe várias vidas nossas. E cada vida nossa vai trabalhando para depurar a seiva, e é o espírito, a totalidade. Então, Alisson, eu me empolguei, e é uma questão que a gente precisa tirar da nossa esfera mental aí, né? O ego é algo mais precioso que existe. Ele é o trabalhador, ele é o servidor, é ele que serve ao espírito. O problema é quando ele está doente, quando ele acha que ele é a matéria, ele é esse corpo, onde ele acha que a existência real é essa, porque ele vai favorecer os seus próprios interesses. Aí vira o egoísmo. O problema é o ismo, não é o ego, não. Valmir? Olha, eu estou tão feliz que eu estou entendendo realmente, né? Porque a minha preocupação era não entender. E eu posso estar falando bobagem. O ego nada mais é que a nossa existência em trabalho de evolução, para se tornar o todo, que é o self. Mas lá para frente, nós temos muitas reencarnações para depurar tudo isso, né? É que nem quando a gente consegue eliminar os nossos defeitos e vícios, a gente não volta mais. Se nessa existência a gente fuma e não fuma mais, a próxima não vamos fumar mais, né? Eu tinha o vício, o defeito da vingança. Quando eu fiz a escola, eu me livrei disso. E eu estou muito feliz já, se eu voltar, porque eu deixei de fumar e não sinto vontade mais não tenho mais esse ímpeto da vingança. Eu trabalhei isso. E eu não vou voltar mais. Então, eu estou feliz que eu não vou fumar mais na próxima e não vou ter esse sentimento de vingança. Então, é isso, né? Eu acredito que seja isso. O ego nada mais é que a nossa existência hoje, né? Nossa encarnação em trabalho, né? E é isso que você falou, são os conflitos. Nós temos muitas coisas ruins na totalidade do nosso self ainda. Nós estamos arrumando tudo isso, né? Acho que é isso, né? Isso mesmo. A gente precisa depurar, né? Porque todas as experiências do passado, ela teve uma motivação, serviu naquele momento. Agora, Deus, né, eu vou usar esse símbolo que chama Deus, nos dá a oportunidade da gente transformar os valores, né? O que passou, passou, mas a gente vai transformar esses valores. É muito grandioso. Imagina quem tem animal em casa aí, né? Tem cachorrinho, um gato doméstico, né? Eles que têm mais de um, se eu perguntar, antes de passar para a Esther, se eu perguntar para a pessoa, você tem 2 gatos, por exemplo, 2 gatinhos. Esses 2 gatinhos têm personalidade diferente, eles vão bater, Luiz. Eles se comportam diferente. Um é mais manhoso, outros é agressivo e tal. Eles vão conseguir diferenciar. Por quê? Lá desde a esfera do mineral, do vegetal, principalmente do animal,
essa estrutura que nós chamamos ego vai sendo formada pelo espírito. Só ele está subconsciente. Né? Ele está subconsciente, aí ele vai subindo, vai devagarzinho. Quando ele chega na base lá, e agora vai criar a autoconsciência e vai responder pelos próprios atos, depois a gente vai ter aula dessa aí do Jardim do Éden, né? A gente vai trazer essa mitologia e vocês vão olhar o outro olhar. Então, quando chega ali, é no reino nominal já. Mas o animal, ele tem essa estrutura e já está próximo desse limiar. Então, é como vai distanciando, vai saindo da asa do pai do self, vai chegando. Depois ele vai fazendo o mergulho, não voltando de novo, mas se ligando mais profundamente na conexão. Por isso a gente diz, e quando a gente atinge, né, a plenitude, não são mais dois, são um só. Né? Aquele símbolo maior. É um só. É uma conexão tal e o espírito se manifesta na totalidade no ego. Quando o ego fala, a gente percebe o espírito falando. Então, Jesus disse, onde ele falava, né? Eu já vou repetir isso aí, a gente vai ter uma aula só para isso, mas quando Jesus falava, ele falava o quê? O ego falando, Jesus de Nazaré, a pessoa falando. Ele falava assim, né? O eu faço, né? Eu não faço de mim mesmo, mas o Pai está em mim e faz as obras. Eu vou tirar a figura de Deus e vamos trazer numa linguagem psicológica. Então, o ego falando do self. O eu faço, eu não faço de mim mesmo, mas o espírito, o self, está em mim e faz as obras por mim. Entende? Numa linguagem psicológica, pessoal. Ele não está falando de Deus, Luiz. Não, nós estamos olhando numa linguagem psicológica. Alguns vão olhar e falar, ele está falando de Deus. Nós já estamos estudando a parte psicológica. Então, quando Jesus falava isso, ele estava falando, é o ego falando do self. O que eu faço, eu não faço de mim mesmo. Mas o Pai, é o Pai do ego. O self. Tá bom? Então, só para a gente entender algumas falas de Jesus. Esther? Eu acho que o que nós estamos estudando é tudo o que estudamos nos aprendizes do Evangelho. E você está fazendo uma recordação maravilhosa. E o que o Valmir falou é exatamente como eu penso também. Toda a experiência que nós estamos arrecadando nessa encarnação me mostra muito, muito conscientemente que é dessa experiência que eu consigo aprender que o meu ego está cada dia melhor. Não é o ego que nem você explicou, pode ser o ego, assim, querendo dar nomes aos bois, é a gente sentir que está melhorando, que a gente já não está repetindo problemas que a gente teve, pelo contrário, está fazendo a coisa para um lado positivo. Então, para mim, o que o Valmir falou e o que a gente tem falado é exatamente isso. Nós estamos aqui para nos melhorarmos e nós estamos conseguindo, com a graça de Deus. Isso aí. Eu vou aproveitar o tempo. Eu peguei uma questão do Livro dos Espíritos e a gente vai enxergar agora um outro olhar, tá bom? Eu dividi, vamos ver aí. Aí, obrigado, viu, Esther? Deixa eu pegar. A voz aí já está. Eu vou colocar a pergunta de Kardec e dividir a resposta em duas aí, tá bom? Só para a gente começar a observar como é essa manifestação nossa. É muito complexa, não é? Muito complexa. A Esther falou assim, o meu ego. A gente costuma falar isso mesmo. Porque quando ela fala o meu ego, é como se o self, o espírito, estava falando da pessoa que ela é. Mas a gente não vive como espírito ainda.
Isso confunde a gente. Aí a gente vai aprender a falar assim, o ego estou, né, no momento, né, e a gente vai aprendendo a usar as palavras. Mas pode falar assim também, o meu ego. É como se o espírito estivesse falando do ego. Né? Aí eu vou trazer uma pergunta para prestar atenção. Vai perguntar, tá bom, pessoal? Ele diz assim: o homem pode provocar as visitas espíritas. E visita é essa? Quando a gente dormir, eu vou ler, depois eu explico, tá bom? O homem pode provocar as visitas espíritas por ato da sua vontade. Pode, por exemplo, dizer antes de dormir: esta noite era encontrar-me em espírito com tal pessoa, falar-lhe, dizer-lhe tal coisa. Eu vou parar até de projetar, eu fico agoniado, né, para olhar os rostinhos de vocês. Vocês entenderam? Imagina, nós não estamos encarnados, nós não formamos uma estrutura. Aí ele diz assim, o homem e os seres humanos, porque na época, né, até hoje, mas nós vamos mudando essa linguagem. Quando ele fala o homem, ele fala de humanidade, seres humanos. Então, nós, seres humanos, a gente pode falar assim, ó, hoje, quando eu dormi, eu era encontrar um Bezerra de Menezes. Ou eu era encontrar com a minha esposa, que já desencarnou, ou meu esposo, que já desencarnou, ou minha mãe, tá bom? Aí eu peço profundamente, aí, quando eu dormir, quando eu apagar e quando eu adormecer, eu quero ter esse encontro lá. Você acha isso dá certo? Não? Se você tiver Exato. autorizado. Vamos lá. Mas Eu vamos acho... falar. Esquece as autorizações. Eu te entendi, tá. viu, Glad? Mas esquece. Tá. Só da nossa energia. O ego falando, ele desconhece a vontade do espírito, tá bom? Normalmente, o ego e somos desconhecem a vontade do espírito. Vamos lá. Vou trazer a primeira resposta. Ele vai dar, essas almas grandiosas, vai dar uma resposta primeiro para espíritos já adiantados. Não é espírito perfeito, não é espírito superior, não. Espírito em Arnoa e eles já estão bem adiantados, já conseguem sobrepor algumas influências da matéria. O ego estrutura eles, já tem uma autonomia maior, então ele vai dar a resposta para eles, depois eles vão falar da gente, tá bom? Então vamos lá. Vocês estão vendo aí, né? Então, a primeira resposta, o primeiro trecho da resposta que eu tirei, né? Então ele diz assim: eis o que se passa quando o homem adormece, ou seja, quando os seres humanos adormecem, seja homem, seja mulher, né? Adormece, seu espírito desperta. Então, o que acontece ali? A gente desprende do vaso biológico e ele é mais limitador. E aí, na maioria das vezes, ele diz, e os seres humanos haviam decidido, o espírito está bem longe de seguir, pois a vida do homem pouco interessa ao seu espírito, uma vez desprendido da matéria. Isto com relação a homens já bastante elevados espiritualmente. Vamos entender aí esse ponto. Depois a gente vai falar de nós. Luiz, eu não entendi aí. Ele está falando assim. Existem seres que já estão adiantados e Arnoa e vai estruturar um eu, não é? E esse eu, a consciência desse eu, é tudo que vem do inconsciente, os estímulos externos, vai formando a consciência. E o indivíduo vai vivendo aqui nesse mundo. Quando esses indivíduos adiantados desprende da matéria, o ego e vai ser estruturado lá no corpo pelo espiritual, e já está liberto. É um ego já mais amplo, já mais conectado com o espírito. Então, as futilidades aqui do mundo se apagam. E eles começam a enxergar realmente o significado da vida. E aí, o que eles tinham pensado lá enquanto estavam na matéria,
Aí, quando aparece nas esferas maiores, onde as vibrações são diferentes, as paragens, os interesses lá é muito pequeno. E eles vão viver outras coisas. Ele está falando isso para nós. Ah, Luiz, então, mesmo espíritos maiores, onde o ego fica limitado, sim, porque a matéria também influencia. Eles não são superiores, não são espíritos puros como Jesus. Então, eles ficam limitados. Onde desprende da matéria, eles têm mais liberdade. E aí vai viver em paragem, aí começa a ter significado as coisas, vê informações que eles não têm, começa a dar amplitude, é como cego e dá a visão de novo. Aí os interesses, eles estavam lá na matéria pensando, na hora do desprendimento, estou falando do desencarne, não, na questão mesmo do sono. Vocês entenderam? Agora vai falar de nós. Vamos imaginar nós agora. Aí ele diz assim, os outros somos nós, né? Espírito ligado à matéria. Passam de modo muito diverso a fase espiritual de sua existência terrena. A fase espiritual, eles falam assim, nesse desdobramento, né? E nós temos o sono e também quando o desencarna. Aí eles falaram assim, entregam-se a paixões que os escravizaram, ou se mantêm inativos. Pode, pois, acontecer, conforme os motivos que a isso induz, e o espírito vá visitar eles em desejo encontrar-se. Mas o fato de ter o desejado em vigília, ou seja, quando estava acordado, não é razão para que o faça. Vamos entender, vamos ter misericórdia com a gente também, né? A gente também não é tão atrasado, né? Como diria o Edivaldo, eu tenho misericórdia com os meus defeitos. Eu tenho compaixão, alto amor. Ele botou tudo na mesma panela, mas tem variações, tá bom? Desses outros aí, que somos espíritos ainda imperfeitos, como a gente, muito imperfeito. Às vezes, os meus valores, como o Valmir já colocou, está sendo trabalhado. Eu já começo a sentir aquilo. Os meus desejos já são desejos querendo melhoramento da alma e sou. Eu quero ser uma pessoa melhor. Eu quero acertar, mesmo quando eu erro, eu quero acertar. Então, esses desejos vão criando energias positivas, porque pelo pensamento a gente já vai se transformando. Luiz, eu não fiz ainda como eu gostaria, mas eu já começo a desejar aquilo. Então, a energia vai mudando. No desprendimento do sono, não estou falando nem do desencarne ou a transformação, ao desencarne. Mas no processo de desprendimento do sono, pode ser, como ele falou, e eu vou para paragens maiores. E aí, as mesquinharias aí do mundo material ficam para trás. Estou preocupado com política humana, com brigas aí, mesquinhas dos homens. Eu estou preocupado nos preconceitos sociais, disso, daquilo. Estou preocupado, não estou preocupado com a humanidade. Estou preocupado em crescer, em servir, em ajudar, em criar asas, habilidades, poder espiritual, para eu poder ajudar e também crescer. A minha preocupação é outra. Mas pode ser, como ele falou, e eu não estou trabalhando internamente. E eu só estou fazendo papel para inglês ver, né? Tem esse ditado aí lá do Brasil colonial, né? Né? Os ingleses vão contar a história, a gente foge. Mas, enfim. Então, a gente só está assim, vivendo a vida aparencial. Aí, quando desprende da matéria, e domina. É os desejos. É as tendências. Essas energias são mais fortes. Não é a vontade do ego. É o desejo e eu alimento em mim. Porque os desejos estão no inconsciente,
são vivências que eu tive, e aí esses desejos vêm para a consciência, e como é que eu trabalho eles? Eu dou vazão enquanto ego? Eu sinto prazer com isso? Ou isso já me traz um desconforto? Ou me dá prazer e eu reluto com isso? Eu falo, não, eu preciso buscar prazer em outras coisas e não mais nisso. Antes eu sentia prazer em cortar o pescoço dos outros. Isso, quando eu via alguém se dar mal, que prazer imenso, né? Ah, dava até uma adrenalina. Hoje dá um pouco de prazer, mas eu inibo isso. Eu tenho o poder de inibir, não jogar para o porão, inibir no sentido de começar a pensar nisso. Alisson, pode falar, Alisson. Ô, Luiz, eu tenho uma pergunta aqui, que eu até anotei, posso perguntar? Pode, Alisson. Às vezes eu fecho o microfone aqui para tossir, viu, pessoal? Tá, Pode ir. eu vou ler aqui. Na visão espírita, como o espírito deve lidar com os próprios desejos quando estes entram em conflito com a moralidade superior ensinada pelos espíritos superiores? E até que ponto o desejo é um obstáculo ou um instrumento no processo da nossa evolução espiritual? Vamos lá, né, Alisson? O desejo, ele não nasce do nada, né? Os desejos a gente vai estudar, tem sabor, tem forma, né? Os desejos são muito fortes, são vivências que a gente já teve, são hábitos dessa e de muitas outras vidas, estão condicionados no nosso psiquismo, na totalidade. E aí nós sentimos os desejos. E aí os desejos são variados. Às vezes eu tenho um desejo X, Y, eu não vou falar agora, porque a gente vai passar exercícios e vamos conversar sobre isso. Então, eu tenho diversos desejos, tudo bem? Eles vão chegar na nossa esfera consciente, não vai? Ele vai. Eles vão ser mandados para o ego trabalhar. Agora, como eu me comporto, a partir daí já começa. Eu vou fazer de conta, isso não existe, ou seja, não é comigo. Eu vou fazer um papel de superior aos desejos, falar assim, não, eu já sou superior, e fazer um papel, né? E eu não sou no momento, ou eu vou dar vazão a esses desejos, não, vou botar para fora mesmo, né? Vou viver igual animal, vou repetir tudo que eu fiz nas outras, ou eu vou deixar vir à tona e vou começar a identificar esses desejos e vou começar a perceber o que está alimentando esses desejos. Espera aí, só está vindo pensamento de perversão na minha cabeça. Eu vejo pensamentos aí, de eu fazer aí uns trisal da vida. Ah, eu quero me relacionar com X, Y. Ah, vem pensamentos. Espera aí, está alimentando isso em ti? Que carência é essa do teu espírito? Então, a gente precisa questionar. Ah, então eu vivi promiscuamente, né? Em outras vidas. As tendências são uma porta muito positiva. Pode ser que você viveu muitas vidas assim. Agora, hoje, você quer viver assim? Não. E como mudar isso, Luiz? Não segurando só o desejo, mas questionando ele e procurando não dar vazão a eles da forma que eles querem. E aí a gente vai convidando esse desejo, a energia, a viver de outra forma. Então, Alisson, não tem uma fórmula. É nas oportunidades da vida. Tem gente que tem desejos de roubar, de surrupiar o bem alheio. É um desejo forte, a pessoa faz. Tem gente que tem desejos de dominar os outros, de colocar suas opiniões na frente de tudo, de manipular as pessoas.
são manipuladoras. O desejo é muito forte. Aí ela vai ter que trabalhar com isso. Ela vai continuar manipulando? Não. Vai continuar ignorando e não tem isso? Não. Vai continuar disfarçando, mas precisa direcionar a energia para outros pontos. Mas E nós... desejos são só negativos? Não, jamais, né? Jamais. Então, a gente tem que selecionar os desejos, né? Lucimar, você desejo levantou a mão, né? Pode falar agora. Eu roubei muito tempo. Não, a pergunta que eu vou fazer é bem mais para frente, mas tem tudo a ver. Olha, eu queria saber assim, que quando o espírito está mais conectado com o eu, né? É como se eu pudesse falar assim, que o Cristo que habita em mim. É como se falasse isso e como se eu dissesse assim, que até um dia chegar somos deuses. A gente usa muita simbologia, Lucinaura, né? A gente usa muito simbologia. O Cristo, se a gente for pegar essa simbologia, o Cristo é um ungido. Ele foi preparado. Como é que Deus prepara os espíritos? Através de experiências. E aí a gente vai chegar lá no final, a gente vai estar ungido, a gente vai estar depurado. Aí eu posso falar assim, e eu sou o Cristo, né? O Cristo e vive em mim. O espírito, eu sou, já está preparado. Podemos usar assim. A gente pode falar, o Deus também e vive em mim, sim. O espírito foi criado por Deus e o espírito é puro. É o Espírito Santo. Só que a gente precisa trabalhar essa santidade e aí Deus dá essa condição. Quando a gente chegar lá na frente e a gente depurar tudo, a gente pode falar isso que você falou, o Deus que habita em mim. Então é tudo figura de linguagem. A gente não pode tomar as coisas... Ao pé da palavra. Ao pé da palavra. Quem foi que estava falando aí? Eu cortei, rapaz. Quem foi? Eu pensei que era a Lucinaura que estava falando. A pessoa falou e só tem desejos negativos. Quem foi que falou? Aí eu passo para os demais, viu? Para a gente já ir finalizando. Só para completar, e eu ver a fila, deixa eu abrir a fila aqui, peraí. A primeira, a segunda agora é a Márcia, né? Antes de passar para a Márcia, viu, Márcia? A gente tem desejo positivo, Luiz? Desejo já bem equilibrado? Tem. Mas não vamos cair nessa ilusão, não, pessoal. Vamos botar o foco no negativo, tá bom? Senão a gente fica passando aí a mão, fala assim, não, mas eu tenho coisa boa. Tem, a gente sabe que tem. Mas vamos olhar o negativo para a gente transformar isso? A gente quer transformar o negativo. Senão a gente fica só olhando o positivo e deixa o positivo lá, ele vai aparecer, pode ter certeza. Mas vamos olhar o negativo, ele tem mais dificuldade de enxergar, tá bom? Márcia? Oi, Luiz. Voltando só um pouquinho, diante do que a Esther e o Valmir haviam comentado antes, e você logo respondendo as questões lá do Kardec, você diria que hoje a gente estaria na nossa melhor versão? Não é eu que digo isso, não. Essas almas grandiosas que dizem. E essa encarnação é a melhor. Por quê, Luiz? Mas mesmo a gente não estaciona, mas mesmo se estacionou, a experiência da anterior ficou. Então, pelo menos eu tenho mais bagagem, né? Eu posso estar estacionado no sentido assim, eu não depurei, eu poderia depurar, mas eu não depurei, mas a experiência da outra vida está no meu inconsciente. Então, eu estou na minha melhor versão. É sempre assim. Quando eu desencarnar e passar para o outro lado, mesmo sofrendo naquelas regiões, depurando ali, purgando, ou até ainda em regiões mais densas, a gente está melhor. Cabe a nós agora fazer o quê? Perceber isso, a gente tem mais força, resignar-se e pedir ajuda. Porque a encarnação, nós percebemos melhor as coisas. É assim o processo. É isso mesmo, Márcia. Alguém levantou a mão aí?
Baixou a Gladys. Tá fechado, Gladys, o microfone. Ah, fui eu que cortei você falando dos desejos aquela hora, desculpa. Ah, beleza. Mas é isso mesmo, Gladys, porque nós temos muito, mas no autoconhecimento, no terceiro módulo, a gente vai entrar, é o encontro, né? Com o si profundo. A gente vai falar de muitas virtudes que a gente tem, né? Só que a gente não acentua muito isso no começo, porque não todos, né? Mas tem espíritos como nós, né? Vou me colocar aqui também na mesma panela, e aí a gente começa a se endeusar. E a gente está muito inferior. Oh, você tem tolerância com algumas coisas? Tem, mas não tem ainda paciência. Porque a paciência é uma virtude, a tolerância é um comportamento, a gente vai trabalhando, e aí, às vezes, a pessoa fala assim, eu sou um paciente. Não, não é ainda. Você tem tolerância com algumas coisas, e outros não têm. Mas se pisar no seu halo onde você não tem tolerância, aí, meu amigo, aí o bicho pega, como diz. Ó, eu vou passar aqui rapidinho para dar tempo, já são 9h07, né? O exercício, e a gente depois pede para alguém fazer o nosso agradecimento. Pessoal, antes de passar a atividade prática, ficou claro, o ego para nós, o ego é maravilhoso, somos nós, né? Nós somos maravilhosos. A nação, nós formamos um. E quando desencarnar, possa ser essa estrutura vai estar mais reluzente, está mais brilhando, né? Tem mais luz, vai perceber mais coisas. Mas pode ser que está denso. Tomara esteja com mais luz. Vai depender de quem? Do próprio ego, né? Da própria pessoa. É aprender? Jesus falava, né? É vir? Abre mão aí de muita coisa, meu amigo. Abre mão, se desprenda de muita coisa. Primeiro do próprio nome, não era isso? Ele já mudava o nome da pessoa. Porque o ego está ligado ao nome. Uma das coisas aí está ligada ao outro nome. Então, já pensou Jesus chegar aqui para me ensinar e aí falar assim, qual é o seu nome? Fala, Luiz Falcão. Eu gosto de ser chamado Luiz e Falcão é meu sobrenome. Ele fala, não, você vai chamar Sebastião. Não, não quero não. Rapaz, que apego é esse? A um nome, rapaz. Imagina se esse indivíduo se apegou ao nome de batismo lá, ou é católico, ou o nome de nascimento. Imagina ele está apegado na vida, né? Então ele já mudava o nome já para quebrar o indivíduo no meio ali, né? Então é um grande professor, não é? Vamos pegar aqui o nosso exercício. Olha, é bem simples esse exercício, seguindo a visão dos outros. Vamos falar de 2 hábitos e não é brincadeira. Vitimização e lamentação. Quantas vezes a gente não pega, né? Aí o ministro Lourenço, nosso lá, falando lá para o André Luiz, ele diz assim, é para o André Luiz, não é para nós não, viu? Ele estava falando para o André Luiz. Aí ele diz assim, lamentação denota enfermidade mental. E enfermidade de uso laborioso e tratamento difícil. A lamentação não é brincadeira, não. É uma enfermidade mental, né? Olha como eles veem lá para nós. É uma enfermidade. A lamentar toda hora, o indivíduo está com problema psiquiátrico, né? Problema psicológico. Vai ter que fazer tratamento. E é laborioso o negócio, não é fácil, não. É tratamento difícil. Aí, lá, o Hamed é um desses irmãos espirituais, né? E traz através do médium, Francisco, sempre eu esqueço o médium, né? Francisco, eu vou lembrar o nome dele depois. Aí ele diz assim, através desse médium, entidade maligna de 1000 faces. O vitimismo é o artífice principal da distorção dos fatos verdadeiros. E é assim, né?
a gente se coloca na posição de vítima, mas a gente distorce, né, os fatos, né, para ganhar atenção. Aí a gente vai observar durante a semana, pessoal. Ó, deixa eu pôr a canetinha. E a lamentação e o vitimismo. Será que eles alimentaram algum comportamento? Vamos observar. Vamos descrever um só. Aí vamos mergulhar depois, vamos verificar o porquê determinadas situações nos obriga, né, a lamentar e se colocar na posição de vítima. Vamos entrar um pouquinho aí no nosso mundo inconsciente. É um convite. Bom? É um convite. Simples, não é esse convite? Lembrei, estou tentando lembrar o nome do médium, rapaz, o Hamed. Muitos livros bons também, viu? Dessa parte psicológica, através desse médium. Mas o importante, como a Ardec falou, não é o médium, né? O importante é a mensagem, né? O importante é a mensagem. Tá bom? O Hamed é um desses espíritos, assim como a Joana, a Hermance Dufour, e nos traz muita questão psicológica também, e a Joana de Ângeles, né? São espíritos. Tem outros, tem, né? Mas eu indico esses três aí, né? A Joana de Ângeles, Hermance Dufour e Hamed, tá bom? Tem outros aí, mas eu não li, então eu não posso indicar. A gente só indica, a gente lê. A gente, Francisco do Espírito Santo Neto. Obrigado, Rosimeire. Eu sabia que era Francisco. Agora eu vou lembrar do Espírito Santo, ó. E aí tem um neto lá. Se tem o neto, tem outros, né? Tem o pai, tem o filho. Tudo bem. Então, tudo bem, pessoal? Já passamos em 3 minutos. E vai agradecer, aumentar, né? E agradecer. Encerramento, tá? Quem falou? Sueli, eu posso fazer o encerramento. Sueli, legal, Sueli. Eu gostei de ver, viu, Sueli? Já falou assim, vamos lá. Agora, fechar meu microfone, você pode fazer. Posso já? Então, assim, com muita gratidão ao estudo de hoje, nós vamos, assim, pedindo a permissão a todos os seres de luz que nos acompanham nesta proposta de aprender, né, do aprender. Agradecer a Jesus, o nosso mestre, a Deus, o nosso Criador. Agradecer ao Luiz, ao nosso querido facilitador deste estudo. Agradecer a cada um que faz parte desta egrégora, que possamos levar para dentro de nós tudo que nos está sendo passado, como grande aprendizado. Aprendizado este que vem nos ajudar a nos tornarmos seres melhores, a melhorar a nossa versão cada dia. Que possamos exercitar durante a semana tudo que nos foi passado aqui. E que na próxima semana possamos estar novamente aqui reunidos em nome do Mestre. E que, sendo dispensado assim na santa paz de Jesus, que possamos ter uma noite tranquila, envolver os nossos lares nas melhores energias, envolver cada um que convive conosco e nos envolver nessa energia que nos está sendo oferecida no momento. Com carinho, com amor e com muita gratidão, nós vamos pedindo a permissão para darmos por encerrado o estudo de hoje. Graças a Deus. Amém. Graças a Deus.